feita aqui pelo irmão João Vitor, nós seremos semelhantes a Jesus. E como é Jesus Cristo hoje? Glorificado. Olha o capítulo número 3, o verso 2, 1 João, foi lido? 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Quer dizer, antes não éramos. Agora somos, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos como semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Tem um corinho, né? Semelhantes a Cristo, semelhante a Cristo, algum dia. Então, seremos semelhantes a Jesus, no estado de glorificação. E aí, não estaremos mais sujeitos à limitação física. Quem gosta de passear, vai ser um bom momento, hein? Você vai para onde quer, sem pagar a passagem aérea, né? Vai para onde quiser. Isso é no estado de glorificação. Por enquanto, não. Quando Jesus Cristo vier, receberemos os frutos. Sim, é o momento de receber o que se plantou. Tiago, capítulo 5, diz isso. Verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Muito bem. Aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora, usando um lavrador. Mas é verdade que iremos colher os resultados. Isso aí é real, essa metáfora, mas ela não deixa de ser literal, porque iremos receber os resultados do que foi plantado aqui nessa vida. Por isso, sede pacientes até a vinda do Senhor. E antes havia dito que ele está às portas. No livro do Apocalipse, capítulo 22, o verso 12, especificamente sobre a volta de Jesus, ele disse: eis que venho sem demora. E comigo está o quê? O meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então é tempo de colher o que se plantou. É tempo de retribuição. Agora, esse que se plantou, nós, se vamos ler outros textos, vamos entender que é tanto do lado positivo como do lado também negativo. Então, por exemplo, veja 2 Coríntios 5, e um texto que todos nós devemos saber de qual é o verso 10. 2 Coríntios 5, 10. Eu vou ler a declaração nesse contexto. Porque importa que todos nós, inclusive o apóstolo Paulo, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, é o tempo de colher o que se plantou. Quando Jesus vier, é tempo de se usufruir os resultados ou experimentar também as consequências do que foi feito. Aqui diz até bem ou mal, feito por meio do corpo. O seu corpo é importante, por isso venha para a igreja, né? O pastor Ricardo Mateus, visitando a irmã, que não tinha vindo mais para a igreja, foi lá na casa dela e: irmã, vim saber como é que está a senhora. Não pôde mais ir para a igreja, não foi? Para os cultos. E ela disse: ai, pastor, eu não tenho ido mais não, mas todo culto eu estou lá em espírito, né? Estou lá em espírito. Né? Ele disse: pois manda o espírito levar o corpo para a gente ver. Senão, chegar na guerra, passar a mão no banco, será que tem espírito aqui? Mas ele brincando com ela, mas na realidade é importante a presença nos cultos, né? Mas essa irmã não estava muito bem, realmente, ele tinha alguma dúvida dela, então ele quis um dia fazer uma checagem. Ela é crente mesmo, um crente desse jeito, é crente mesmo. Aí chegou outra visita, né? Depois de ler um texto e conversar com ela, disse: a irmã é crente mesmo?
Vixe Maria, pastor, começou o crente. Entregou-se, né? Entregou-se, né? Então, acabou com a dúvida. Falou, né? Acabou com a dúvida. Bem, mas, na realidade, você é diferente. Você está aqui por meio do corpo, está presente nos cultos, traz com o Espírito e tudo, né? Aqui presente. E quando Jesus voltar, quando ele vier, você vai colher os frutos, os resultados. E tudo que faz aqui em vida, por meio do corpo. Isso foi 2 Coríntios 5:10. Mas volte para capítulo 3 da primeira carta. Aqui é um pouco mais complicado, mas vamos ler, né? 1 Coríntios 3. Talvez vai assustar alguns aqui. Mas não é para assustar, é para conscientizar, alertar. 1 Coríntios 3, 11. Está na lição 3 de Novos Convertidos, esse texto para decorar. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, não tem dúvida isso aqui, Cristo a base e o fundamento. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui são figuras de linguagem, né? Madeira, feno, palha. Tem materiais perecíveis e não perecíveis, né? E uns que pegam fogo e outros não. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O dia é quando Jesus voltar. O dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Passou pelo fogo e não queimou. Lembra de Daniel, Ananias e Azarias? Passou pelo fogo e não queimou. Mas aqui disse, se permanecer, receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, quer dizer, perdeu tudo. Perdeu a safra. Perdeu a safra. Mas tem uma esperança aí, pelo menos. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ok, então, pastor Bill Brand, eu vi ele pregando uma vez, faz muitos anos, né? Foi nos anos 80, em 80, literalmente 80, né? Ele disse, aquele sotaque bem americano, que tem crente que vai chegar no céu cheirando fumaça, né? Cheirando a fogo, né? Porque escapou só, perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Por quê? Quando a coisa é feita da forma errada, motivo errado, propósito errado, então isso não vai prevalecer. E quando Jesus vier, tudo isso virá a lume. Pois bem, prestaremos contas com ele, sim. Quando ele vier, receberemos então as graduações e condecorações e até coroa, né? 2 Timóteo 4:7 foi cantado o hino, mas eu sei quem tem crido, e é baseado nas palavras do apóstolo Paulo, e eu vou ler 2 Timóteo 4:7 e 8. Assim diz o 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará quando ele vier. Me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É porque a coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda de Jesus. Conforme expressa aí o nosso texto que está estampado aí na parede.
O bom é que quando Jesus vier, só estarão lá com ele os verdadeiros crentes. Não haverá crente falso lá nessa comunidade, nessa assembleia. Só crentes verdadeiros, não haverá imitação. Todos que não passou no crivo da fé e graça não sobem. Só os da fé, somente os salvos verdadeiros. E a gente entende que estes mostram em suas vidas uma aptidão visível e plausível para o mundo lá fora, pois são luzeiros neste mundo. Alguns até, quando Jesus voltar, irão querer fugir envergonhados. Sabia disso? João falou sobre isso no capítulo 2. Olha lá. 1 João 2, verso 28. Filhinhos, agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Querer fugir com vergonha, porque não está preparado devidamente, reconheceu, admitiu. Agora, se é um crente verdadeiro que está descuidado, sabe o que vai acontecer? Ele está descuidado, relaxado, mas ele é um crente, ele aceitou Cristo um dia, é salvo pela graça, agora está meio adormecido. O pior é que ele vai do jeito que tiver. Exatamente, o pior é isso. Ele vai do jeito que tiver. Já pensou a vergonha de uma moça que está para se casar, esqueceu o dia do casamento, e chegou a hora, ela não estava pronta, e vai ter que ir do jeito que tiver? Ou vergonha, né? Se for ter que ir do jeito que tiver. Chegou a hora. Isso no sistema do período do Novo Testamento. Teria que ir de qualquer jeito. Ou vergonha. Bem, mas alguns vão querer fugir envergonhados e não podem. Não podem. Você não é um crente? Você não nasceu de novo? Por que você estava tão displicente? Vá prestar contas agora, por isso vai ter choro por lá. Bem, mas quando Jesus vier, a coisa é séria, não é verdade? Algo sério irá acontecer. Alguns irão querer até fugir. Eu lembro de uma história que eu contei aqui, não foi muito bom não, porque teve uma pergunta depois, mas vou lembrar essa história. É um rapaz preparando para o casamento, encomendou a roupa, o terno, o alfaiate, numa cidade distante. E ele ia casar noutra cidade. E ele tinha que pegar o trem para ir. Só que ele ficou meio descuidado e preparando, mas... Não, a roupa vai chegar, daqui por dia chega. O terno vai chegar. Então chegou o dia e não tinha chegado. E ele começou a se preocupar. Aí de repente, lá vem o trem. E ele tem que correr pegar o trem. Se perdesse aquele, já era. Era a chance. Aí, na hora chegou o correio. Entregou a caixa. Aí ele, eu não disse, correu com a caixa. Quando chegou no trem, vou logo me preparar aqui. Entrou lá para o lugar de trocar roupa. Estava com as roupas velhas, jogou logo pela janela, não presta mais mesmo, vou pegar roupa nova agora. Só que quando abriu o pacote, tá aqui o paletó, a calça vai depois. Não é bem empregado? Né, Wallace? Cuidado, não faça isso. Não é bem empregado, né? Então, mas teve que ir, já estava lá dentro. Imagine. Então, teve uma irmã, que não vou dizer o nome dela, quem foi, que lá perto do final, na hora do apelo, ela levantou a mão e disse, pastor, e o rapaz se casou? Não vou dizer quem foi, não. Mas
no dia em que Jesus Cristo voltar, nós seremos livres da ira. Sabia disso? Seremos livres da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Quando Jesus voltar, e para 1:10, aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Ele vem, ele nos levará, e isso livrará a pessoa da ira que vai chegar logo após o arrebatamento da igreja. Então, ele nos livrará da ira vindoura. Sobre essa ira, Jesus falou em Mateus 24, 21. Naquele tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Eu vou ler na íntegra. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, não é uma tribulação qualquer, costumeira, que está acontecendo por aí, mas é uma tribulação distinta que está determinada sobre esse mundo, sobre a nação judaica, e que o mundo experimentará da mesma também. A frase que eu coloco para resumir e se lembrar bem claro: será uma tribulação tal qual como nunca houve igual. Nem o dilúvio, nem qualquer outro momento crucial da história foi igual, nem haverá. Então é algo muito sério. E Jesus nos livrará pela sua vinda. Quando ele vier, ele irá nos livrar disso. Ao mesmo tempo, haverá punição para os rebeldes contra o Evangelho de Jesus, que não querem Jesus, que rejeitaram, que deram as costas a Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo número 1, verso 7, um texto que eu memorizei logo que me converti. 1 Tessalonicenses 1, 7. Segunda Tessalonicenses, desculpa. Segunda. Assim diz. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade. Então haverá julgamento, punição para os desobedientes contra o Evangelho de Jesus. Não pensem que ficará tudo impune. Haverá um momento de retribuição. E já vem o cenário armado. Judas 14:15. Está falando sobre esse tempo quando Jesus vier. E quando Jesus vier, ele vai punir esse tipo de atitude. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tudo o que foi falado e que foi feito contra Jesus virá lume e vai haver uma prestação de contas. Haverá, sim, punição para tais. Quando Jesus vier,
vai desmascarar aqueles que estavam tentando colocar dúvidas na sua vinda. Quando ele vier, Pedro diz isso, eu vou ler aqui, 2 Pedro 3, 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Escute. Falou sobre os falsos profetas, os falsos mestres, escarnecedores, que iriam fazer isso, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Os céus que agora, então, note bem, verso 8, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, verso 9. Pelo contrário, ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus não voltou ainda? Aqui está a resposta. Esperando que pessoas cheguem ao arrependimento. Será que tem alguém que nos escuta hoje, que é um desses que vai precisar se arrepender, que vai aproveitar para se arrepender enquanto Cristo não vem, para estar preparado para esse momento tão nobre e tão glorioso? Lá em Mateus 24, eu faço questão de lembrar porque o texto aqui lembrou. Então, e por isso eu vou ler lá em Mateus 24, verso 37, quando é lembrado por Jesus que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus vier, o que acontece? Será como nos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus vier, tem uma grande parte de pessoas despreparadas, displicentes, entretidas com outras coisas, que não se prepararam e vão ficar mesmo. E vão ter a devida punição. Verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando Jesus vier, vai pegar muita gente displicente, despreparada. Se você já é um salvo em Jesus Cristo, não queira estar displicente, queira estar ocupado, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo o que foi ordenado. Bem-aventurado esse. E nosso grito e alerta hoje é para que cada cristão olhe para o estado de glorificação e por isso viva esse momento transitório melhor, da melhor forma possível, aproveitando as oportunidades, influenciando outros para Jesus. Uma forma da igreja influenciar outras pessoas é pelos próprios cultos quando se reúnem, porque as pessoas são muito influenciadas pelo que vê, não é verdade? E vê um povo animado, louvando a Deus, empolgado. Olha como aquele povo é feliz, aquele povo tem razão de viver ali constantemente, tem algo especial ali, é Jesus, é Jesus. E a vida lá fora também influencia as pessoas, e o testemunhar de Cristo, para aqueles que são nossos amigos ou não, é muito importante. Irmãos, a nossa temática hoje, quando Jesus vier, mas esse quando, como é o caso, ele vem mesmo, não é se, mas ele vem mesmo, ele virá e não tardará, e o justo viverá pela fé. Amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos
porque Jesus virá. E ele já veio